Bem, meus irmãos, o assunto previsto para hoje é sobre os extraterrestres, né? É uma pergunta bastante curiosa e também polêmica. Existem seres extraterrestres? Essa é uma pergunta que precisamos responder à luz das Escrituras, e é exatamente isso que nós veremos aqui hoje. Quero começar resgatando na memória um filme baseado num livro chamado Guerra dos Mundos. Esse filme foi lançado em 1953. E este filme, ele inspirou aquele que foi produzido em 2005 por Steven Spielberg, e tendo como protagonista o ator Tom Cruise. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, mas é um filme que fez bastante sucesso em 2005, tá? Ele é baseado nesse clássico, nesse livro aí, Guerra dos Mundos, de Herbert George Wells. Esse livro ele foi base para a produção deste filme, numa época onde a TV estava começando, né? O cinema ainda era incipiente, mas ali já aconteceu todo esse alvoroço. Quando anunciado, naquele período, naquela época, houve um anúncio numa rádio, e a pessoa que anunciou esse filme, ele fez de uma forma, interpretando, né? Ele fez de uma forma tão persuasiva que as pessoas que estavam ouvindo a rádio começaram a acreditar que, de fato, estava acontecendo uma invasão de alienígenas, e causou uma grande tensão em grandes cidades, como a cidade de Nova York, Berlim, Nova York, São Paulo, Paris, Londres. Houve um pânico geral, né, porque começaram a acreditar que seres extraterrestres estavam invadindo a Terra, né, e tudo não passou de uma interpretação de um radialista naquele período. Então, veja como esse filme ele meio que preparou as emoções das pessoas, e aí, logo depois, teve esse episódio, e as pessoas meio que acreditando naquilo que o filme estava dizendo, meio assustadas com aquilo que viram no filme, passaram a acreditar numa manifestação, numa publicação, né, num anúncio desse radialista. Então, esse é um clássico que traz à memória das pessoas, que provoca no imaginário das pessoas seres extraterrenos que estão invadindo a Terra. Então, baseado nessa noção de que existe vida em outros planetas, muitos outros filmes começaram a ser produzidos. Em 1979, quem não assistiu aqui, né? Alien, o Oitavo Passageiro, o outro também, Jornada nas Estrelas, que depois se tornou uma série, e até hoje é produzido, Jornada nas Estrelas. São filmes que retratam a presença de seres extraterrestres junto com seres humanos. Outro filme bastante conhecido, também de Steven Spielberg. Spielberg gosta muito desse tema, né, de tradição, de origem judaica. Ele produziu esse filme, o ET, o extraterrestre, né, em 1982. Gremlins, nunca me esqueci. Quando eu estava preparando esse estudo, me lembrei do Gremlins, e aí eu perguntei para minha esposa se ela tinha assistido, se ela conhecia. Foi um filme assim, muito curioso, foi uma série, depois foi produzida uma série, e o Gremlins ele fez muito sucesso na década de 80. Outro filme que fez muito sucesso, e eu lembro como se fosse hoje, Inimigo Meu. Então, se você não assistiu, são clássicos do cinema que retratam ou que abordam o tema da presença de extraterrestres, né, ou da vida em outros planetas. E o Inimigo Meu, né, eu lembro do personagem principal, ele falando do Mickey Mouse, Mickey Mouse. Um filme muito interessante de se ver, né? Isso aqui, irmãos, é a década de 80, mas vamos avançando, né? 1987, Arnold Schwarzenegger, né, o Predador. Depois teve uma sequência do filme, né, do Predador. Também Independence Day. Aqui, eu imagino que todos aqui tenham assistido. Aquela grande nave espacial invadindo o espaço aéreo norte-americano no dia da independência, né? E os seres extraterrestres invadindo a Terra, e aquela luta do Will Smith contra os invasores, né? Também, em 1997, Tropas Estelares e MIB, Homens de Preto. Acho que Homens de Preto também um destaque, né? Fez grande sucesso. Isso em 1997. Outros filmes foram produzidos também
E o filme fala da convivência dos homens, uma convivência até pacífica dos homens com seres extraterrenos. Olha que curiosidade, né? Então, são filmes que retrataram muito isso, né? Arquivo X. Eu tenho certeza que esse aqui você assistiu, ou pelo menos você ouviu falar, né? Arquivo X, que fala também sobre documentos secretos envolvendo, investigações envolvendo presença extraterrestre, né? De seres extraterrestres aqui na Terra. Mas há outras produções do cinema que fizeram grande sucesso e que alimentaram no imaginário das pessoas a existência de vida em outros planetas. E esse aqui eu tenho certeza que o rapazinho ali vai conhecer muito bem. Esses filmes aqui, talvez ele não tenha assistido, né? Mas esse personagem ele conhece. O Superman, né? Eu não sei se vocês sabem, Superman é um personagem criado por 2 judeus, tá? E a história do Superman é uma história que foi, os criadores do personagem, eles negam isso, né? Mas a história do Superman é uma história muito semelhante à história que nós conhecemos muito bem, que é a história de Jesus, que é Deus que envia o seu Filho ao mundo como Redentor da humanidade. E ele é um super-homem, né? É um homem com poderes sobre-humanos. Mas a história do filme do Superman nada mais é uma história de um alienígena, de um ser, de uma criatura extraterrena, que vivia em um planeta, e ele então foi enviado por seu pai, Kal-El, foi enviado por seu pai ao mundo, e ele, com a luz do sol, ele então, absorvendo a luz do sol, ele fica extremamente poderoso. E ele é um ser com poderes sobre-humanos e vive entre os homens de forma pacífica, ajudando os homens, salvando os homens e trazendo dias de maior segurança. É uma história também alinhada com esse pensamento de uma criatura que vem de um outro planeta e que vem ao nosso para conviver conosco. Talvez ele também vai conhecer essa história aqui, né? Monstros e Alienígenas. É um desenho da DreamWorks, também muito famoso e que retrata, que aborda também o tema de seres extraterrestres. Esse aqui foi uma febre, né? Ben 10. Tá? O que é o Ben 10? É um desenho também que aborda o tema de seres extraterrestres. Então, a criançada brincou, vestiu camisa, comprou relógio, obrigou os pais a comprar relógio do Ben 10, né? E o desenho, o que ele trata? Ele trata a convivência desse personagem principal com essas criaturas extraterrenas. De alguma forma, as pessoas alimentaram ao longo da história esse imaginário e têm convivido com a ideia de que é possível ter relação pacífica com seres de outros planetas. Tá? E isso é tão forte na consciência geral da população, que filmes e desenhos animados têm sido produzidos para alimentar, tá? Para atender essa demanda, esse anseio que as pessoas têm, e vende muito, dá muita audiência, porque as pessoas, lá no fundo, elas suspeitam de que existem seres extraterrestres, né? Outro desenho bastante conhecido, Planeta 51, muito famoso, já é um desenho mais atual, Planeta 51, em que também aborda este tema. Lilo e Stick. Quantos aqui não assistiram Lilo e Stick? Imagino que, além de todos esses desenhos aí, muitos têm tido a oportunidade de assistir Lilo e Stick também, que aborda, olha essa figura no centro, bonitinha, sorridente, colorida. Então, de alguma forma, isso vai preparando a mente das pessoas de que, primeiro, existe ser extraterrestre, segundo, que é possível conviver pacificamente com esses seres. Tá? Além da produção que nós temos, aqui é apenas um resumo, da produção que nós temos no cinema, filmes, desenhos animados, existem muitas imagens que circulam na internet, vídeos, de objetos voadores não identificados, mais conhecidos como OVNIs. Tá? E essas são algumas das figuras que nós encontramos na internet. Então, a gente olha essas imagens aí na internet, vídeos, né? Teve um vídeo que eu assisti,
E eu fiquei, assim, impressionado com a qualidade da imagem. Foi a primeira vez que eu vi um filme, um vídeo, de uma nave espacial, né, de uma boa qualidade. O rapaz que estava filmando essa nave, ele chega até a abaixar, porque as naves passaram bem próximos da cabeça dele. Eu fiquei, assim, impressionado, até o dia que eu descobri que aquele filme foi feito pelo After Effects. Foi uma edição, né? Na verdade, o filme era fake. Era falso, não era verdadeiro, né? Então, assim, além dessas imagens que circulam na internet, desses vídeos que causam muito transtorno para o nosso coração, nós temos os mistérios da Área 51, uma base militar nos Estados Unidos, que é cercada de teorias de conspiração, né, de teorias de seres extraterrenos, supostas aparições ali, discos voando naquela área, de que eles vivem no fundo do mar e eles emergem ali na Área 51, que na Área 51 todos os objetos colhidos e evidências são levadas para estudos e para análises, de que na Área 51 tem um disco voador lá, que foi pego pelo exército americano, e tem muitas teorias em torno da Área 51. A grande verdade é que a Área 51 está cercada de mistérios, né? Muito não se sabe do que é feito lá, né? E até o caminho para a Área 51, você entra numa estrada de chão em direção à Área 51, tem placa de disco voador, tem a própria cidadezinha, que está bem próximo da Área 51, é uma cidadezinha que vive do turismo. E aí a cidadezinha ela é toda decorada, ela tem vários elementos lá relacionados com seres extraterrestres, com discos voadores. Então tem essa questão da Área 51, né? O caso Roswell, em 1947, isso aqui virou documentário, virou filme de um suposto disco voador que teria caído. Todas as partes da nave foram colhidas por militares, a área foi cercada rapidamente, as pessoas foram proibidas de se manifestar, e que eles tiraram dessa nave espacial que teria caído alguns seres, e aí tem vídeos na internet, fotos, fazendo autópsia de seres, né, supostos seres extraterrenos, e esse caso virou realmente um caso bastante inquietante, que aconteceu em 1947, você pode pesquisar, eu já tive a oportunidade de assistir o documentário todo, e de pensar sobre aquilo, de pesquisar outras informações na internet. Então, esse caso também gerou muita polêmica. A grande verdade é que ninguém tem hoje nenhuma evidência, além de algumas fotos que circulam na internet, alguns comentários que não têm um reconhecimento público, né, e oficial de nenhum governo, né? Então, esse caso é um caso bastante curioso e que chamou a atenção de várias pessoas ali no Novo México. O caso agora de 2023, não sei se vocês acompanharam, em Las Vegas, né, o que aconteceu. Uma luz muito forte, azul, que vem do céu, aí eles ouvem um estrondo, e depois desse estrondo, saíram para o fundo da casa para saber o que estava acontecendo e identificaram um ser estranho, alto, com braços longos, e que estava escondido atrás de uma caminhonete. E aí ligaram para a polícia, dizendo que tinha um ser extraterreno, que não era humano, no fundo de casa. Então, a polícia atendeu o chamado, correu, tem um áudio da polícia que recebe a ligação dessa pessoa, né, e a polícia corre, as pessoas correm lá, mas não dá para ver nada, né? É um fato assim. Aí começaram muitas contradições, não tem nenhuma imagem da figura. Você imagina, no mundo que nós estamos vivendo, 2023, né? Todo mundo com o celular na mão, ninguém tem imagem de nada, só tem algumas questões que circulam aí sobre o que teria acontecido. E agora, neste ano, teve um outro episódio que aconteceu em Miami, num shopping em Miami. Não sei se vocês acompanharam isso, viralizou nas redes sociais, né, essa notícia. Esses órgãos tradicionais de imprensa não noticiou, mas nas redes sociais correu demais, né, de que seres gigantes tinham aparecido dentro de um shopping, e aí começaram a correr desesperados, e aí pessoas estavam dizendo que eram aparentemente pessoas, outros estavam dizendo parecendo uma grande aranha andando lá,
E aí houve também uma teoria de que era um grupo de meninos, de adolescentes, que estavam brigando, foi uma confusão entre gangues, e aí a polícia foi chamada, e para quem já conviveu nos Estados Unidos, conhece um pouco do povo lá, a polícia parece que fica doida para ter uma ocorrência, né? E aí corre muita polícia para o mesmo local. Então, assim, começaram a dizer que a quantidade de carros de polícia, aqui na imagem não dá para ver muito, né? Teria sido justificada exatamente por causa da presença de um ser estranho que as pessoas estavam relatando. Detalhe, né? Você não tem uma imagem de nenhuma pessoa, de nenhuma câmara de segurança, não tem registro de nada. De nada, no atual dia, nos dias que nós estamos vivendo, né? Aí a história, né, começaram a correr algumas teorias, né, que eu investigo as coisas, né, sou curioso na internet. Eu fui investigar, e aí a teoria é que a polícia teria proibido as pessoas de filmar. Gente, hoje a polícia, ela não tem esse poder de proibir uma multidão incontável de pessoas de filmar e de postar na rede social. As pessoas, elas gravam e publicam na hora. Você não tem nada. Nada, 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 nada. Mas teve um burburinho muito grande de que seres teriam aparecido lá nesse shopping, né? Então, apesar da NASA já ter se manifestado, isso aqui é matéria de 2023, o G1 republicou a palavra do diretor da Agência Nacional, né? Agência de, como é que chama? NASA. Isso, muito bem. Então, apesar da NASA já ter se manifestado sobre o assunto, através do seu diretor-geral, no ano passado, e a matéria foi publicada no G1, dizendo, entre aspas, não haver evidências de origem extraterrestre nesses fenômenos, além de as imagens serem sempre imprecisas, curiosamente, você não tem uma imagem precisa, nos dias que nós estamos. Você tem imagem precisa da Lua e de outros corpos celestes, mas você não tem nenhuma imagem de nenhum objeto voador nítida, clara, sempre geralmente ofuscada, distante. Esse caso de Miami, por exemplo, né, que aconteceu no shopping de Miami agora em janeiro, tem uma imagem da polícia cercando uma área e um vulto que está andando ali. É um vulto, né? Você nunca tem uma imagem precisa. Bom, se existe mesmo, cadê? Eu preciso ver. Né? Ou nós vamos simplesmente acreditar numa teoria assim só porque alguém falou? Não, nós temos que saber. Você não encontra uma imagem nítida, clara, uma evidência, né? Também há muitas confusões, gente, com balões, satélites, drones e fenômenos naturais. Eu comecei a preparar esse estudo aqui ontem, e aí comentando com a minha esposa sobre o assunto e tal, e nós estávamos conversando, olha o que eu encontrei na hora que eu estava conversando com a minha esposa, eu lendo a matéria daquela mídia Metrópolis, né? E aí eu encontrei essa notícia que apareceu para mim. Pilares de luz assustam no Japão e geram especulações sobre uma suposta invasão alienígena. Olha, quem vê uma matéria dessa aqui fica assustado. Você imagina que você está no ambiente, né, aberto, à noite, e você vê grandes feixes de luz, como se estivessem descendo coisas do céu. Né? Quem assistiu aqui, Cloverfield, eu nem coloquei aqui, tem essa imagem, né, dos seres que vêm do céu, né, entrando na Terra. E aí, você vê uma matéria dessa, você fala, cara, olha o que está acontecendo, o mundo está em convulsão, né? E aí a gente vai para os comentários, é impressionante, as pessoas dizendo, é a vinda de Jesus, os sinais nos céus que a Bíblia fala e tal. Aí, bom, eu ouvi a matéria no Metrópolis e fui dar uma investigada. O que eu descobri? Entenda o que é Isaribe Koshu. Talvez a Miyoko vai me ajudar melhor com o japonês, né? Com o japonês. Olha na outra coluna. Não, no entanto, sua explicação passa longe de aliens ou alienígenas e ficção. Na verdade, as luzes projetadas são emitidas por barcos de pesca que acabam passando por um processo de refração. E no Japão, esta é uma tradição que os pescadores usam usando grandes lanternas potentes para atrair os peixes à superfície, devido à presença de cristais de gelo no ar, que atuam como os espelhos, a luminosidade reflete e forma uma espécie de pilar, colunas verticais que se estendem no céu como uma ilusão de ótica. Não tem nada a ver com alienígena. É para atrair peixe à noite, e os pescadores usam essas lanternas potentes, né, para atrair os peixes e pescá-los.
Mas aí você está tão armado, talvez por influência de coisas que você já ouviu falar, talvez de influência de imagens distorcidas que tem muito na internet, de vídeos editados como aquele que eu citei aqui, dos filmes e dos desenhos, aí você vê uma imagem dessa e diz, ah lá, aliens estão entrando no planeta Terra, né? Até você descobrir que aquilo são pescadores, deixa os pescadores em paz, né? Eles estão apenas pescando, né? Então, tem várias situações e teorias como essas na internet que nos frustram, né? Aqueles que desejam ver e acreditar ficam frustrados, porque depois você investiga um pouquinho. Primeiro, você não tem uma coisa para você se agarrar mesmo, né? Segundo, o que você tem geralmente são coisas muito imprecisas ou falsas. Você acha que é uma coisa e é outra, como eu citei aqui, tá? Existem muitos relatos cheios de contradições de experiências subjetivas. Como eu disse, né? Os que eu assisti vídeos de pessoas que estavam no shopping de Miami dizendo, uns falavam que eram homens altos, outros falavam que eram monstros, né? Que se arrastavam como aranhas, tá? Então peraí, que bicho é esse que apareceu lá, afinal de contas? São relatos cheios de contradições, porque se todos nós que estamos aqui olharmos para esse objeto, nós podemos até enfatizar detalhes distintos no mesmo objeto, mas nós não podemos negar o objeto. O objeto, nos seus contornos gerais, ele precisa ser identificado por todos, e esse é um relato verdadeiro. Então, a partir do momento que existem contradições, o objeto da nossa análise passa a perder a credibilidade. Então, existem muitos relatos cheios de contradições e de experiências subjetivas, né? Pessoas que dizem que foram abduzidas, pessoas que dizem que viram, que ouviram vozes, né? Que têm experiências com extraterrestres. Esses tempos atrás eu vi uma pessoa relatando que ela foi curada, ela passou por uma cirurgia através de um ser extraterreno. Ela tinha uma doença, esse ser apareceu, fez uma cirurgia nela e foi embora, né? Só que você entra dentro do universo da subjetividade, você não tem como provar. Você está dizendo que teve uma visão, eu não vi, eu não tive a mesma visão, né? E você não pode me obrigar a acreditar no seu relato, é uma experiência que você está dizendo que teve. Bom, você está dizendo que teve, isso é uma questão particular sua. Isso não é um consenso geral, isso não é uma prova para uma comunidade, isso é uma experiência subjetiva. A pessoa falar que foi abduzida, aí teve né, a matéria se desintegrou, se tornou apenas, se transubstanciou, se tornou apenas um ser espiritual. Foi para um lugar desconhecido, teve experiências com seres extraterrenos, e, de repente, essa matéria ela é transubstanciada novamente, e ela se coloca na condição humana, física, no tempo, no espaço e da matéria. E aí ela vem e começa a relatar, acabei de chegar, estava lá com eles, né? São muitos relatos, experiências subjetivas, não dá para você usar isso como um elemento final de prova, tá? Experiências subjetivas. Fartos mistérios, tem muita coisa que está cheia de mistério, você não tem nenhuma negativa clara e você não tem nenhuma afirmativa clara, é um mistério. E diante do mistério, o que a gente aprende? A ficar calado, para não falar besteira, né? Aí tem muitos fatos cercados de mistérios em relação a evidências públicas. Ao invés de termos mais evidências públicas comprovadas, você tem muito mais são mistérios, né? Mistérios. Então, este assunto, irmãos, quando nós chegamos nele, nós descobrimos que ele é sempre acompanhado, por certeza, por alguns. Alguns acreditam que existe, a despeito de tudo que já vimos aqui, seres extraterrenos, né? E acreditam mesmo. Outros não acreditam de forma alguma, nem toque no assunto, porque você vai se fazer de ridículo. São pessoas que não acreditam e ponto final. Mas a nossa preocupação são aqueles que estão na dúvida. Porque se você já tem uma opinião já formada, independente do que eu falar para você, talvez, você não vai mudar a sua ideia. A nossa preocupação e nosso foco maior é para aqueles que têm dúvidas. É para aqueles que estão na dúvida. Porque eles não têm nenhuma segurança para formar uma convicção. Nós queremos que as pessoas tenham convicções a partir das Escrituras a respeito de tudo que está acontecendo na história da humanidade. Nós temos a palavra de Deus. E é ela
a nossa única fonte segura para formar as nossas opiniões. Não é o que os filósofos dizem, o que os esotéricos dizem, o que a comunidade de ufologia diz. Não são fotos, vídeos que estão sendo postadas, publicadas, suspeitas, filmes, desenhos animados, experiências subjetivas. É o que diz a palavra de Deus. É ela que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro. E ponto final. E isso, para nós que somos cristãos, isso é indiscutível. Isso é totalmente indiscutível. Então, se porventura alguém está na dúvida, aliás, nós estamos lidando com dúvidas aqui, nessa série, nosso foco aqui é de observar o que diz a Escritura. Tá? Muitos vão perguntar, estamos sozinhos neste universo? Não pode, não pode. Gente, nós vivemos no meio de, acho que, quase 8 bilhões de pessoas. Por que nós estamos nos sentindo sozinhos? Não é? Poxa, que sensação de pequenez absurda é essa, né? E nós temos um Deus que é o Criador, e aí fica com essa inquietação existencial, né? Essa perturbação existencial. Nós estamos sozinhos no universo. Será que nós estamos realmente sozinhos? Irmãos, as nossas convicções não são formadas nas dúvidas, mas nas afirmações, né? Qual é o propósito do universo e o que a Bíblia diz a respeito? Tá? Bom, isso tudo tem a ver, nós vamos começar aqui, do ponto de partida da origem da vida. Nós estamos falando de seres extraterrestres, obviamente eles não são Deus, né? Se eles existissem, ou na concepção de alguém, né? Aí talvez, se existem, eles não são Deus, eles não são princípio, eles são criaturas, né? Ou seriam criaturas. Então, nós temos que partir aqui de um pressuposto bíblico, né? Teológico, a criação da vida, da onde que vem a vida, qual é a origem da vida. E nós temos duas correntes sobre a teoria da origem da vida. Uma é o evolucionismo, tá? A outra corrente é o criacionismo. Na perspectiva do evolucionismo, a vida surgiu espontaneamente e aleatoriamente. É a mesma coisa de você pegar um quadro, encher ali, misturar ali várias tintas, colocar várias tintas ali dentro de um recipiente, tacar contra esse quadro e o resultado final ser a imagem de Mona Lisa. Mas os evolucionistas acreditam que, de uma forma espontânea e aleatória, todas as coisas vieram à existência de forma tão organizada e inteligente como nós temos hoje, né? Graças a Deus, nós temos uma teoria que ela é bíblica, que é o criacionismo, a qual afirma que a vida ela foi criada intencionalmente de modo inteligente, né? Houve uma intenção de um Criador, e Ele determinou a inteligência e a interação de todo ser vivente. Quando você analisa o seu olho, quando você analisa o seu organismo, tem inclusive uma série muito boa na Netflix, chamada O Corpo Humano, que eu gostaria de estimulá-los a assistir essa série. Não tem como você assistir essa série, O Corpo Humano, sem glorificar a Deus. E é um absurdo você imaginar que o corpo humano, com toda a sua inteligência funcional, teria sido resultado de um desenvolvimento espontâneo e também aleatório. Tá? Não é possível uma pessoa minimamente inteligente pensar nesta ordem. Então, os evolucionistas, aqueles que são evolucionistas na sua teoria, precisam perguntar qual seria a matriz evolutiva e habitat natural dos seres extraterrestres. Porque se a vida ela teve um princípio espontâneo de desenvolvimento, de evolução, e ela se organizou de forma aleatória em um determinado ambiente, qual é, então, a matriz existencial dos seres extraterrestres? Eles são evoluídos do quê? Da pedra, da água, do ar? Eles são evoluídos do quê? De algum animal? Outra pergunta, o criacionismo, ele já tem uma outra percepção, né? Como os demais seres, onde na Bíblia encontramos o registro da sua criação? Então, se eles existem, é preciso, então, que a Bíblia dê algum indicativo para nós, né? E é isso que nós precisamos verificar aqui. A ciência ela não tem uma resposta final, além de especulações, mas a Bíblia tem a resposta. Tá? A ciência fica especulando, como aquele partícula de Deus, né?
Então, a ciência ela tem o seu valor e ela tem a sua importância, mas ela não consegue alcançar por si só aquilo que só Deus pode nos dar como entendimento. É Deus que revela a si mesmo ao homem. O homem não apreende o ser de Deus e não pode compreender o ser de Deus por ele mesmo, a menos que Deus se revele a ele. Quem disse isso é Jesus, em Mateus capítulo 11. Tá? Então, é Deus quem se revela e é Jesus quem revela a Deus. Então, a ciência, ela não é autossuficiente, ela depende da revelação que vem do Criador. Ela depende do Criador. Tá? Então, nós precisamos, a parte das especulações da ciência, nós precisamos voltar a nossa atenção para o que diz as Escrituras. E confiamos no seu testemunho de que Deus criou a vida e a mantém na terra. A Bíblia não diz diretamente sobre a criação de seres extraterrestres, como seres que não habitam na terra. A Bíblia não diz isso. Tá? Apenas sobre os anjos. Vai falar assim, mas os anjos não habitam na terra, e eles? Não, a Bíblia fala sobre eles. A Bíblia fala sobre os anjos como criação de Deus. Você não vê, a parte dos anjos, nenhum relato nas Escrituras sobre um outro ser que não habita na terra. Apenas os anjos. Salmo 148, verso 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Por ordem da palavra de Deus, os anjos foram criados. Eles são uma criação de Deus. Tá? Estes foram criados em algum momento até o 6º dia lá da criação. Vamos recordar que Deus fez todas as coisas em 6 dias. Em algum momento, até o 6º dia, Deus criou, porque no 7º Deus descansou de toda a obra que fizera. É isso que nós veremos aqui. Tá? Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Deus, ele é o princípio. E ele é o consumador de todas as coisas. Então, se existe algum ser em outro planeta, este ser foi criado por Deus. E ele teria que ter sido criado na ordem da criação em algum momento, como os anjos, que em Gênesis capítulo 1 nós não temos nenhum registro da criação dos anjos, mas nós temos o registro de que eles foram criados. E eles só podem ter sido criados entre o 1º e o 6º dia, porque no princípio não havia nada. Deus, por isso que é chamado de princípio, iniciou a obra da criação. E ele concluiu a obra da sua criação no 6º dia. Então tem que ter algum relato aí nesse período. Tá? A Bíblia não confirma ou nega explicitamente a existência de vida inteligente extraterrestre. Embora ela não aborde explicitamente, ela ensina implicitamente que as únicas coisas que Deus criou com inteligência foram os seres espirituais, humanos e os seres animais. Toda a criação, tá, de seres inteligentes se define nessas 3 categorias de seres: seres espirituais, seres humanos e seres animais. Os seres espirituais compreendem os anjos, e aqui não precisa entrar no mérito se bons ou maus. Os seres humanos compreendem aqui homem e mulher. Não existe um ser híbrido, existe macho e fêmea na criação de Deus. E os animais, que ele criou para povoar os céus, a terra e também as águas, e isso tudo está relatado em Gênesis 1. Não há qualquer indício de que Deus tenha feito ou tenha criado outros seres inteligentes além destes. Você não encontra nas Escrituras. E aqui vamos para o princípio da criação. Não há registro de outra criatura, de outro ser, de ser espiritual, de ser humano e de ser animal, tá? Da raça animal. No 1º dia, Deus criou luz e trevas. No 2º, Deus criou céus e águas. No 3º dia, Deus criou terra, águas e a vegetação. No 4º dia, Deus criou os elementos celestes, o sol, a lua e as estrelas. No 5º dia, criou os animais aquáticos, grandes animais marinhos e os pássaros para povoar os céus. E no 6º dia, Deus criou os animais terrestres, tá? E também o homem. E aqui você não encontra, no relato da criação, nenhuma espécie além dessas. Então, só tem uma possibilidade de você, olhando para as Escrituras, acreditar
na existência de seres extraplanetários ou extraterrestres, né, além da Terra. É se você negar o relato das Escrituras. Porque você não encontra esse registro no relato da criação. Em segundo lugar, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, de 26 a 27. Isso significa que o homem recebeu da parte de Deus uma condição espiritual. E não apenas a sua condição espiritual, como diz Salomão em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas Deus também deu ao homem virtudes morais. Nesse sentido, o homem passou a ser, não igual, mas semelhante a Deus. Tá? Um ser eterno, uma vez criado, sempre existirá, seja na presença de Deus ou não, sempre existirá, e virtuoso, como diz Salomão em Eclesiastes capítulo 7, quando ele diz que Deus fez o homem reto. Então, um homem antes da queda era um homem moralmente reto, íntegro, tá? Obediente a Deus até certo momento. Então, isso está parteado do verso 26 do capítulo 1. Ele recebeu, portanto, como imagem e criação de Deus, autoridade sobre toda a criação. Toda a criação. E aí eu convido você a abrir aí Gênesis, capítulo 1, verso 26, que existem detalhes interessantes aqui, que tem tudo a ver com o que nós estamos relatando. E aqui nós temos um resumo dado por Moisés de todos os seres que foram criados à parte do homem, não dos seres inanimados. Lua, sol, estrelas, luz, trevas, águas, terra, tá? Mas olha o que ele diz na parte B do verso 26. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, aves dos céus, animais domésticos, e aí diz, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui nós temos um relato, um resumo de tudo que Deus criou como ser inteligente. Cadê os seres extraterrestres aqui? Né? Não estão presentes. Seres extraterrestres são inconcebíveis no contexto bíblico por duas razões básicas. Primeiro, sua importância. Imagina, seres além desses relatados aqui, como Gênesis 1 não relata a criação de anjos, mas a Bíblia fala muito sobre os anjos, né? Então, considerando a importância de seres além dos anjos, que não habitam a terra, considerando a sua importância, poderia dizer uma importância muito grande ou uma importância pequena, porque Deus criou os animais. Né? Deus criou os animais. Né? Que os seres espirituais ou animais requeriria ser mencionados, mas não são mencionados na Bíblia. Não é curioso isso? É muito curioso. Segundo, não seriam seres espirituais, anjos, animais ou humanos. Se eles existissem, não poderia ser nem anjo, não poderia ser animais e não poderiam ser humanos. Então não faz o menor sentido olhando para o contexto geral das Escrituras. Em terceiro lugar, a corrupção do pecado e a justiça de Deus, olhando aqui para o princípio da criação. Em Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25, lemos que toda a criação, ela está corrompida pelo pecado. Então, como o homem ele recebeu a autoridade de exercer domínio, governo, sobre toda a criação, sendo ele, portanto, o mediador entre Deus e a criação, quando o homem se corrompe, toda a corrupção é transferida também para aquilo que estava debaixo do seu domínio. Então, a natureza, ela foi toda corrompida. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 3, depois de falar para a mulher, Deus falar para a mulher que em meio às dores ela dará à luz filhos, né? Que o seu desejo, no final, acho que do verso 9 do capítulo 3 de Gênesis, que o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aí Deus se volta para Adão. Aí fala, maldita é a terra por tua causa. A terra se tornou amaldiçoada, ele tinha que exercer domínio sobre toda a terra. A sua transgressão contra o Criador maculou a criação que estava sob o seu domínio. Aí, em meio a cardos e abrolhos, ele vai obter o seu sustento, no suor do seu rosto. A terra foi atingida pelo pecado de Adão. Né? Toda a criação, ela está corrompida pelo pecado. Se os seres extraterrestres existissem como seres espirituais, bom, eles não estão aqui no mundo, né? Eles estão, sabe Deus onde, né? No imaginário de alguns. Em razão da rebelião celestial, porque eles não estariam aqui na terra, que a corrupção do homem atingiu o quê? O homem e a criação que estava sob o seu domínio, não os anjos.
Então, quando o homem ele peca, então ele é afetado pelo pecado e aquilo que está sob seu governo. Aí alguns vão dizer, não, os anjos eles não têm nada a ver, os extraterrestres têm nada a ver com o que aconteceu aqui na Terra. Bom, então se eles não são seres afetados pelo pecado original, então eles seriam seres espirituais e, em razão da rebelião celestial, seriam santos da parte de Deus ou malignos por parte de Satanás, destinados ao estado eterno, estado de condenação. Então eles não seriam anjos. Essa seria uma teoria, né, de alguns, de que eles são seres espirituais, não seres físicos, como o homem, como os animais, como as aves, por aí. Mas Deus, graciosamente, destinou a salvação a apenas seres humanos, segundo a justiça que Cristo cumpriu em seus lugares. Além disso, a Bíblia indica claramente que o destino do universo, ou seja, toda a criação, está relacionado com os planos de Deus para a humanidade. Tudo tem a ver com os planos que Deus traçou para a humanidade. O livro de Apocalipse revela os planos redentivos de Deus revelados, tá, na história da humanidade. E é Cristo Jesus quem abre os selos e revela o que está nesses decretos eternos de Deus, cumprindo todos esses decretos num decurso da história humana. Um dia Cristo retornará e completará o ato final da sua redenção do homem, se vingará de seus inimigos e destruirá o atual cenário da criação. Então haverá novos céus e nova terra. Aí a pergunta, que influência isso tem na questão da vida extraterrestre? Tem tudo a ver. Falando aqui da justiça de Deus, do pecado, da corrupção e da justiça de Deus. O tempo reservado para o juízo está baseado no plano de Deus aos homens. Os anjos que caíram, eles já estão sentenciados, já estão condenados. Já estão condenados. E a consumação dos tempos e a mudança de cenário, né, novos céus e nova terra, tem a ver com os planos que Deus traçou para os homens. Para os homens. Tá? Se Deus tivesse criado vida inteligente em outros planetas, seria difícil imaginar que seus planetas serão destruídos por Deus por causa de seu plano para os homens na Terra. Eles não têm nada a ver com a história, eles não fizeram absolutamente nada de errado, mas porque Deus vai destruir a Terra e toda a criação e vai destruir o planeta deles também. Você tem que dar uma forçada e atribuir a Deus injustiça, né? Porque já que o pecado não atingiu os seres extraterrestres, e todo o universo será consumido pelo fogo no dia do julgamento de Cristo, então por que Deus destruiria o habitar deles, a vida deles, né? Por causa do homem, do que o homem fez? Você tem que atribuir injustiça a Deus dentro desse imaginário e tem que também forçar um pouco a barra aí, raciocinando fora das Escrituras. A implicação é que não há outros seres inteligentes além do homem, dos animais e dos anjos. Tá? Lá em Gênesis 1, nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Três questões importantes aqui, ainda falando sobre a criação. No princípio tem a ver com o tempo, aqui nós temos a causa, Deus criou, e o efeito, céus e terra, o que Deus proporcionou, o que Deus chamou a existência, céus e terra. A causa da existência de céus e terra é o Senhor. Ele é o Criador, Ele é o princípio. E além dele não há nenhum outro. E tudo que existe teve o seu princípio em Deus, porque Ele é a causa de todas as coisas existirem. Embora a terra, né, estava sem forma e vazia, ela foi criada no primeiro dia. É o primeiro verso da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que Deus cria é a terra. Percebamos que a terra ocupou uma posição central na criação de Deus. Na realidade, tudo o que ouvimos sobre este assunto, no âmbito da sociedade em geral, são resultado de deduções, de imaginações, descompromisso com a ciência e de registros imprecisos. Esse é o fundamento desta afirmação de que existe seres em outros planetas. Você tem que partir da regra da imprecisão, da dedução, de registros que não são científicos, tá? E também de imaginações. Nos céus, alguém pode dizer, há um número incontável de estrelas. E se apenas uma tiver planetas em órbita, então poderá haver algum semelhante à Terra, onde a vida exista.
Você pode dizer isso, o homem não explorou o universo inteiro. Ou seja, essa conta não fechou. E eu tenho uma péssima notícia para te dar, essa conta nunca vai fechar para você. Porque o homem estuda o universo desde que ele percebe que existe. E até hoje ele não conhece sequer, né, uma porcentagem mínima do universo. Você nunca vai conhecer, tatear, chegar até a ponta, se é que existe alguma ponta final do universo. Você nunca vai chegar a esse conhecimento, né? Porque você não é Deus. O seu conhecimento é finito, é limitado. E o universo é grande demais para você compreender. Mas aí alguém entra, né, num estado de êxtase e começa a ter algumas conjecturas. Se o universo é grande como ele é, vasto como ele é, e ele não foi explorado ainda, então nós não podemos chegar a nenhuma conclusão se existe ou não existe. Bom, se você quer conviver com a dúvida e desprezar as Escrituras, isso é um problema seu. Eu prefiro me apegar às Escrituras e ter uma outra leitura da realidade que me cerca. Que existe um Deus que criou todas as coisas e que este Deus teve um propósito. E esse propósito está claro nas Escrituras para mim. Este argumento de que no espaço, se tiver alguma estrela na sua órbita, alguns planetas, talvez algum planeta tenha vida como tem vida na Terra, esse argumento ele pressupõe uma perspectiva naturalista, não criacionista, quanto à origem da vida. Contudo, ela não surge espontaneamente, porque a matéria ela não pode gerar vida. A matéria sem vida não pode gerar vida. Você não pode dizer que esse objeto ele pode se reproduzir. O que alguns acreditam que pode reproduzir. Não pode reproduzir. Sem vida não pode. E somente Deus pode criar e dar a vida. Ele é o autor da vida. Ele cria o homem e ele dá fôlego de vida, porque a matéria não poderia se multiplicar se não recebesse vida. Teve que haver um princípio, e o princípio da vida é Deus. Ele é a sua fonte. Ele é o seu Criador. E esse é o pressuposto que nós temos, pressuposto bíblico da criação, de um Deus que criou e organizou e planejou todas as coisas, e que, embora o mundo esteja um caos do ponto de vista religioso, econômico, moral, financeiro, né, social, para Deus está tudo seguindo exatamente um curso que Ele conhece. E Ele já estabeleceu o fim de todas as coisas. E a palavra de Deus indica que o planeta Terra foi o único criado e preparado para ser habitado, como diz Isaías 45, verso 18. E aí tem que brigar com a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, se movimentando de forma aleatória. Deus não fez a terra para funcionar de uma forma desorganizada, desinteligente, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. É isso que diz a Escritura. Para terminar, 4 considerações finais. Primeiro, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, como diz a Escritura, que você pode perguntar, qual que é, então, afinal de contas, qual é a finalidade do universo que está diante de nós, tão vasto? A Escritura já diz, existem 2 propósitos. O primeiro é que Deus ele fez para iluminar, para servir a humanidade. Todos esses corpos celestes nos ajudam a distinguir a passagem do tempo, dias, meses, anos, e prever a chegada das estações. Irmãos, eu sempre fui incrédulo em relação à influência da lua na criação. Sempre fui incrédulo em relação a isso. Até que eu comecei a parar e meditar um pouquinho sobre isso. Nós tivemos agora, recentemente, Marcos Erbelin aqui conosco, que é um cientista, e tivemos o privilégio de tê-lo aqui conosco, dando uma palestra num dia de segunda-feira, e aí ele mostrou um vídeo, eu já tinha elucidado essa dúvida no meu coração, mas ele mostrou um vídeo muito interessante de como a Lua ela interfere na atmosfera da Terra e provoca uma reação nos mares. Então, existe sim uma influência dos corpos celestes que Deus permitiu que tivesse, e eles exercem uma influência, exercem uma função importante para nos servir. E Deus estabeleceu isso no princípio, né? O segundo propósito é que o universo ele foi criado, essa vastidão. Eu fico imaginando a situação de Abraão, né? Talvez nós aqui que somos muito
muito dados à brincadeira, se Deus falasse o que Deus disse para Abraão lá no capítulo 15 de Gênesis, talvez nós falássemos, o Senhor também não precisa, né, zoar conosco, né? Deus fala, olha para o céu, conta se você pode. É impressionante, não dá para contar, né? Não dá para contar. Eu tive a experiência de estar no Peru há alguns anos e percorrendo cidades e na região das situações, ambientes de interior, sem luz nenhuma, percorrendo os montes lá, à noite. É impressionante quando você está num lugar assim, que não tem nenhuma iluminação por perto, o céu quase que se cobre de branco. É porque aqui, com a interferência da luz, nós só enxergamos aqueles corpos celestes maiores. Mas se pudéssemos estar num lugar onde não houvesse nenhum feixe de luz perto de nós, vocês iam ficar impressionados. O céu fica branquinho. Quase não dá para distinguir, elas são todas misturadas. É luz sobrepondo luz. A quantidade de estrelas, aí você fala, por que existe um universo tão grande como esse, então? Como pode, somente no planeta Terra, numa vastidão como essa, haver vida? Existe um propósito. E o propósito está em revelar a glória do Criador. No Salmo 19, verso 1, nós lemos, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Portanto, a vastidão do universo é uma expressão do poder de Deus, pois ele é maior do que jamais poderíamos imaginar, ainda maior que a sua própria criação. Você olha para o céu, essa vastidão imensa, você fala como Deus é grande, porque isso aqui é obra das mãos dele. Ao invés de indagar Deus, de questionar o testemunho da Escritura, de colocar a Escritura sob suspeita, nós deveríamos olhar para este universo e contemplar aquilo que nós lemos no Salmo 8, verso 1, verso 3. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Aí lá no verso 3 diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Então, ao invés de nós olharmos para o universo e ficarmos nos sentindo sozinhos e questionando se não há vida além de outros planetas, deveríamos olhar para os céus e dizer, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando observarmos, portanto, a vastidão do universo, meditemos sobre a glória de Deus, não sobre fantasias de seres extraterrestres. Em penúltimo lugar, a Bíblia não ensina que há vida inteligente em outros planetas. Embora Deus pudesse ter criado, se desejasse, ele poderia ter criado mesmo, parece bastante óbvio pelas Escrituras que ele não criou esses seres. Em último lugar, as únicas formas de vida extraterrestres são os anjos, os quais são santos e servem fielmente à vontade de Deus, e também os que foram banidos à terra por causa do pecado, os quais são malignos e servem os interesses de Satanás no mundo, promovendo o engano e a rebelião contra Deus. Então, você só tem 3 categorias de seres, vamos chamar assim, inteligentes, que são os anjos, seres espirituais, bons e maus, os seres humanos, macho e fêmea, e os seres animais que Deus criou para povoar os céus, a terra e as águas. A parte disso, a Escritura não dá nenhum relato sobre seres criados em outros planetas. Não é? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te dar graças porque temos a tua palavra para ser aberta, lida, meditada, e contra as tentações de um coração rebelde e corrompido pelo pecado, poder, ó Deus, meditar nas obras das tuas mãos e glorificar o teu nome, sabendo que o Senhor tem todas as coisas planejadas, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor, ó Deus, faça com que todas as coisas terminem de maneira que o teu nome seja exaltado e reconhecido por toda criatura nos céus e na terra, que só o Senhor é Deus. Nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, por essa série de estudos, e rogamos-te que sobre nós faça repousar sobre nós a tua bênção, para que tenhamos paz e confiança na leitura da tua palavra, e que o Senhor nos ajude a andar em retidão,
abandonando o pecado e te servindo de todo o nosso coração, com toda a confiança e alegria, olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.